Sociedades modernas e digitais só existem com pessoas e empresas plenamente ligadas à internet, conectadas a serviços inovadores e interconectadas entre si. Lazer, entretenimento e relações pessoais, profissão, trabalho e criação, indústria, agronegócio e serviços. Seja na vida cotidiana de cada pessoa ou na economia que impulsiona o país, estar conectado é fundamental. Mas no Brasil, a enorme carga tributária torna o desafio da conexão maior que em qualquer outro país. Na telefonia e banda larga móveis, entre os 15 países com mais acessos, a tributação brasileira é quase o dobro do segundo lugar e quase 4 vezes a média mundial. Em relação aos tributos sobre banda larga fixa, o Brasil segue no desconfortável primeiro lugar, com carga bem acima de países como a Índia e a China e quase 5 vezes a média mundial. Quando analisamos os impostos por estados brasileiros, a tributação excede muito a média nacional, variando de cerca de 40% e chegando a quase 60%. O setor de telecomunicações tem recolhido mais tributos a cada ano. Só em 2019 foram 64 bilhões de reais. E também a cada ano, os consumidores de serviços de telecom pagam por nada menos que 5 fundos e contribuições setoriais. Em 2019, a arrecadação deles chegou a 6 bilhões de reais. Desses, menos de 15% foram revertidos em programas de conectividade. Em um país com 25% da população sem conexão, o Brasil tem um fundo de universalização que já arrecadou 25 bilhões de reais e que segue inativo há 20 anos. Não contribuiu para a conexão de ninguém. Este cenário pode agravar o futuro da tecnologia 5G no país e desenvolvimento de internet das coisas. Grande parte dos modelos de negócio IoT se tornam inviáveis com a tributação atual. O setor de telecomunicações investe 0,5% do PIB, ou 33 bilhões de reais por ano nas redes atuais. É um dos setores com maior volume de investimentos privados e vai precisar investir muito mais para implantar a 5ª geração de serviços móveis. A tributação trabalha contra um país mais conectado e digital. O setor de telecomunicações e a Telebrasil defendem uma reforma tributária ampla e completa que corrija distorções sem penalizar o consumidor dos serviços essenciais. Defendem uma reforma que leve em conta que uma sociedade mais conectada vai gerar mais riquezas, desenvolvimento e qualidade de vida para os brasileiros. Muito boa tarde aos nossos participantes. Estamos de volta com o Painel Telebrasil 2020, o principal encontro de lideranças do setor de telecomunicações da América Latina. Este ano, em razão da pandemia, pela primeira vez o painel é realizado 100% digital, com transmissão ao vivo, direto dos estúdios da Telebrasil em São Paulo. Eu me chamo Gustavo Brum e acompanharei vocês durante a nossa programação, que acontecerá todas as terças-feiras do mês de setembro, além de hoje, dia 8, nos dias 15, 22 e 29. A agenda completa do evento você encontra no site que aparece aí na sua tela, www.paineltelebrasil.com.br. Um dos principais entraves à ampliação da conectividade é a elevada carga tributária e as distorções nas taxas e fundos do setor. Como a reforma tributária pode endereçar este problema? Como garantir mais infraestrutura e acesso da população aos serviços digitais? Para responder a essas perguntas, vamos dar início à primeira sessão especial da nossa programação com o tema Reforma Tributária e Conectividade, que será moderada pelo presidente executivo da Telebrasil, Marcos Ferrari. Ferrari, boa tarde e um ótimo debate. É com você. Boa tarde. Obrigado por abrir aí essa sessão especial, essa tarde do dia 8. Para debater esse tema, nós contamos aqui com especialistas no assunto. Então, vou aqui nomeá-los: deputado federal Rinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária no Congresso Nacional; a Vanessa Canado, assessora especial do Ministério da Economia; Paulo Artung, economista e ex-governador do Espírito Santo; Manuel Pires, ex-secretário de Política Econômica, atualmente economista do INPE da FGV;
também o advogado Eduardo Maneira, sócio do Maneira Advogados. Então, esse é o nosso time, esse tema da reforma tributária e conectividade aqui na tarde de hoje. Bom, talvez vocês não tenham visto a vinheta no início, mas nós apresentamos um vídeo mostrando que o setor telecom no Brasil ele tem uma tributação muito elevada, né? Chegando a mais de 4 vezes a mais do que a média dos países que mais acessam a banda larga no mundo. A nossa carga tributária no passado, só o PIS/COFINS e ICMS, foi de 40,2%, coloca os outros tributos, chega a 46,7% da nossa receita líquida. E é um quadro bem discrepante em relação ao resto do mundo. A pandemia mostrou o quão essencial é a conectividade, tanto para os negócios, para a economia, para a educação, para a saúde, entre outras aplicações. De tal maneira que a gente pode ter certeza de que a conectividade é um insumo básico do futuro, insumo básico para a economia moderna, para a economia digital. Bom, para esse debate, eu queria, primeiramente, passar a palavra para o deputado Aguinaldo Ribeiro e já construindo aqui uma narrativa e perguntando ao senhor, deputado, qual é a perspectiva de tramitação da reforma tributária nesse segundo semestre? Teve aí um discurso do senador Roberto Rocha falando que até outubro teríamos um texto para votar. E a perspectiva também é que o senhor, pelo menos o que foi anunciado, apresente um relatório nesse mês de setembro, né? Dado esse quadro que eu comentei de telecom no país, é possível ter uma reforma tributária que possa endereçar essa distorção tributária do setor e, ao mesmo tempo, tornar a tributação mais própria da atividade, mais própria do crescimento? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Queria cumprimentar aí o nosso mediador, Marcos Ferrari, cumprimentar a doutora Vanessa Canado, o Eduardo Maneira, nosso amigo Paulo Artung, experiente governador e economista, Manuel Pires, cumprimentar também o Gustavo, que nos introduziu aí na abertura, e dizer que nós estamos, sim, de fato, trabalhando numa proposta, né, de texto que vise corrigir as distorções. É exatamente a necessidade premente da reforma tributária, é ter uma mudança estrutural no nosso país, que vem ao longo de vários e vários anos, construindo um sistema tributário que só fez, na verdade, criar distorções, já que nós partimos de uma premissa federativa, né, por briga de base de arrecadação, desde o início de sua Constituição. Então, nós tínhamos um primeiro momento que você tinha a base do IPI, na época da industrialização, que era uma base, do ponto de vista arrecadatório, mais significativa, que ficou com a União. Depois, o ICMS, né, que era a segunda base arrecadatória, ficou com os estados, e o ISS, aquela época, que era um imposto que tinha um pouco potencial arrecadatório, ficou com os municípios, e na União nós tivemos centralizado essa arrecadação, basicamente, que depois, ao longo do tempo, né, nós estamos falando aí mais de 50 anos, isso foi mudando. Nós passamos por regime de inflação, hiperinflação, estabilidade de moeda, nunca tivemos um enfrentamento franco, né, do gasto público no país, e dessa forma nós fomos sempre gastando mais e adequando o nosso sistema tributário para fazer frente a esse gasto sempre ampliado, o que nos resultou no sistema tributário que nós temos hoje, né? Ao longo dos anos, criadas as contribuições não partilhadas, né? Enfim, há, de fato, hoje um conflito do ponto de vista federativo, legítimo, né? Só que, ao longo disso, nós criamos também uma legislação tributária que nos remeteu a esse monstrengo que nós temos hoje, que é seja no PIS/COFINS, seja na legislação do ICMS, né, uma gama imensa, né, de artigos
e parágrafos e incisos, né, que nos trouxeram a insegurança jurídica, a hermenêutica tributária e o contencioso tributário, né, que nós temos hoje no país. Então, face a isso, que nos legou ser o sistema tributário grande responsável pelo custo que nós temos hoje no nosso país, nós temos hoje também a consciência de que temos que enfrentar esse sistema tributário para exatamente corrigir essas distorções. E é nisso que nós estamos trabalhando a partir da PEC 45, que foi apresentada na Câmara dos Deputados, onde eu sou relator na comissão especial, da PEC 110, que está no Senado, onde o relator é o presidente da comissão mista, o senador. Nós também, eu estou como relator, como disse o senador Roberto Rocha, como presidente, e recebemos agora também a proposta do governo, o PL 3887, que trata do CBS, né, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e a nossa missão é justamente, através desse debate, né, através da construção do diálogo, seja com os entes federados, seja com os setores produtivos, seja com toda a sociedade civil, para que possamos construir um sistema tributário que nos traga simplicidade, que nos traga transparência, que nos traga segurança jurídica, que nos dê previsibilidade e que, sobretudo, também possa nos trazer neutralidade e progressividade num país onde nós temos tantas distorções. O objetivo é exatamente esse. Eu participei há pouco, né, doutora Vanessa Canado, nós já nos vimos mais cedo um pouquinho, a gente está sempre se encontrando nos debates, e exatamente foi o posicionamento do senador Roberto Rocha, está em consonância com o nosso. A ideia é que nós possamos avançar para construir um texto onde possamos apresentá-lo até o final do mês, né, a nossa ideia é essa, e nós possamos submeter, lógico, conversado com o presidente Rodrigo Maia, que tem sido, sem dúvida nenhuma, uma figura extremamente importante do ponto de vista da Câmara dos Deputados, priorizando e se comprometendo pessoalmente, não só com essa pauta, mas com todas as pautas que são, do ponto de vista de país estruturantes, né? Do ponto de vista de responsabilidade fiscal, do ponto de vista do suporte à desigualdade social. Então, aqui também na tributária, o presidente Rodrigo tem sido decisivo para que essa pauta possa avançar. E a ideia é que nós possamos apresentar um relatório visando coibir todas essas, ou melhorar, né, mitigar todas essas situações que nós temos hoje, rumando de um sistema altamente complexo para um sistema simples, um sistema que, de fato, nos traga um ambiente de negócios melhor, que impacte positivamente na nossa economia, que traga crescimento econômico, que é o que nós estamos precisando, e que nos dê previsibilidade e, sobretudo, confiabilidade, que é o que nós estamos precisando no nosso país. Deputado, obrigado. Sobre o tema da complexidade tributária, de fato, nós ocupamos uma incômoda posição de primeiro lugar no ranking do Banco Mundial de Ambiente de Negócios, no qual nós gastamos, em média, 1.500 horas para fazer todas as obrigações tributárias do nosso sistema, da maneira que ele é hoje. Falando em simplificação tributária, eu queria trazer a Vanessa aqui para o debate. Vanessa, a proposta do governo, né, de fato, aponta para uma simplificação do ponto de vista de apuração dos tributos. A ideia de se calcular pelo valor adicionado tem essa vantagem de simplificar o nosso sistema. Bom, dado isso, a grande questão é como encontrar uma proposta que seja equilibrada do ponto de vista tributário e, ao mesmo tempo, permita endereçar a redução da tributação em setores essenciais. O economista Manuel Pires, que está aqui presente também, fez um estudo apontando que o PL em si ele representaria um aumento da tributação, do tributo arrecadado, do total da carga tributária, em 50 bi.
né? E alguns outros setores também saíram falando nesse sentido. E eu queria trazer você aqui para a conversa, justamente colocando essa questão, né? Como que quais foram os alicerces da proposta do governo, ou seja, como que foi construída essa proposta, e se é possível, nesse cenário de carga tributária e telecom desalinhada da sua essencialidade, desalinhada do resto do mundo, é possível termos aí uma discussão de tal maneira que possamos ter uma carga tributária e telecom mais condizente com o resto do mundo? Vanessa? Vanessa, está nos ouvindo? Bom, enquanto eu acho que resolve a questão técnica aí da Vanessa, eu queria, talvez, avançar. E, Vanessa, está nos ouvindo? Bom, então, vamos avançar no debate, e enquanto se resolve a questão técnica em relação a Vanessa, queria trazer aqui, então, para a discussão o ex-governador Paulo Artung, cuja, vamos dizer assim, cuja experiência e o selo de bom gestor está mais do que já mais do que reconhecido por todos que acompanham o seu trabalho. E aí, governador, a ideia, eu acho que a gente pode traçar aqui uma discussão. Sabemos que hoje os estados são muito dependentes da arrecadação de setores essenciais, como telecom, energia e combustível, porque é fácil a arrecadação, né? É fácil de arrecadar. Como corrigir essa dependência e sair da armadilha de tributar mais setores essenciais? Aí, passo a palavra para o senhor para a gente tentar fazer esse debate. Eu queria saudá-lo, o Marcos Ferrari, amigo de muitos anos, saudar o Aguinaldo, bom revê-lo, né? E saudar a Vanessa, que nos deu a honra lá na IBA de fazer uma bela apresentação sobre a questão tributária no país, saudar o Eduardo e o Manuel, e todos que estão participando, né? Assim, eu vou navegar, Marcos, nesse último mandato que eu exerci de governador. Eu disputei 8 eleições na vida, exerci 8 mandatos, exerci 3 mandatos de governador, o que devia ser proibido pela Constituição do país, né? Fazendo aí uma brincadeira, né? Mas nesse último mandato, quando novamente boa parte de estados federados importantes passaram a ter dificuldades de fazer frente às suas despesas, e eu me refiro principalmente à folha de ativos e inativos, 2 questões foram colocadas na mesa. Estamos ouvindo. Eu é que não estou ouvindo. A Vanessa não está ouvindo, ela falou. Essa equipe técnica para tentar avaliar, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Claro. Sim. Estou ouvindo. Deixa eu só ver por que eu não ouço você. Minha sugestão é sair e entrar de novo, que aí você vai ligar. Mas, enfim, posso seguir em frente, Marcos? Por favor, governador, vamos em frente. Quer dizer, quando os governos subnacionais, os estados em particular, passaram a ter dificuldade de fazer frente às suas despesas, principalmente folha de ativo e inativo, 2 propostas foram colocadas na mesa. E eu fui contra as 2, né? Ganhei uma antipatia forte naquele momento. A primeira era aumentar impostos, alíquotas de impostos, e aí aonde? Telecom, combustíveis e energia.
Só pegar o mapinha do Brasil, você vai ver o que os Estados Federados fizeram, o que o Espírito Santo fez naquele período. Nós achávamos absolutamente inadequado. O quadro já estava desorganizado demais para dar mais um passo na desorganização. A segunda proposta era, de novo, bater na porta do Tesouro Nacional e pedir uma nova rodada de negociação das dívidas fundadas dos estados. Eu fui contra as duas, porque, naquele momento, Marcos, para mim estava claro que um problema que veio se agravando nos últimos anos, ele, na verdade, transbordou. Então, nós precisávamos olhar a raiz do problema, né? E não os efeitos do problema como estava sendo discutido. E a raiz do problema é o quê? É que, nos últimos anos, você teve um crescimento das despesas obrigatórias dos entes subnacionais, em descompasso com o crescimento da economia e com o crescimento da própria inflação no país. Então, as despesas obrigatórias subindo de elevador e a receita aí timidamente subindo de escada e a criatividade rolando solta, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir um novo sistema tributário para o país. Isso é uma prioridade absoluta. Quer dizer, nós temos um caos tributário, na minha visão, e nós precisamos corrigir essa situação. É prioritário, né? Não é fácil fazê-lo, porque você tem que fazer uma negociação dificílima entre os entes federados e a sociedade, mas se eu tiver que colocar assim, a minha experiência, o meu treinamento de vida, eu concordo com o Aguinaldo, nós estamos vivendo o melhor momento para evoluir nesse debate. Não é fácil, não estou dizendo que o debate seja fácil, né? Porque todo momento, eu já participei de muitas discussões de reforma tributária, se eu não me engano, 4 ou 5 na minha vida. A todo momento, os atores que sentam em torno da mesa, a cabeça é fixa em como é que coloca a mão num dinheirinho a mais, né? E não como é que a gente evolui na qualidade do sistema tributário do nosso país. Então, assim, mas o ambiente é positivo, tem que evoluir nessa negociação, mas tem um outro lado da moeda que eu quero colocar aqui nessa conversa, que é o custo da máquina pública que nós temos no país, né? Não faz sentido a gente ter um Estado caro como esse, disfuncional, caro, eu estou falando como capacidade de financiamento da estrutura econômica que nós temos no país. Um Estado caro, disfuncional, que entrega pouco. O Estado brasileiro, não adianta você colocar dinheiro mais em políticas públicas. Assim, o exemplo da educação é claro, de 2000 para cá, nós quase dobramos o dinheiro da educação como participação no PIB. Quando a gente olha o PISA, a gente vê que o ponteiro mexeu, mas mexeu pouquinho, assim, muito pouco em relação àquilo que nós injetamos de recursos. Então, eu acho que o Congresso está numa situação boa, porque tem 2 propostas tramitando, uma na Câmara e uma no Senado, agora tem uma terceira do Executivo em relação à questão tributária, mas nos últimos dias começou a tramitar uma reforma administrativa, que eu chamo de reforma do RH do setor público. Eu acho que essas 2 reformas, elas precisam conversar para saber qual o Estado que nós queremos, e eu acho que é um Estado leve, não é negócio de grande e pequeno, leve no sentido de ser ágil, flexível, um Estado que seja digital e não analógico, como o Estado que nós temos hoje, e que a sociedade receba a contrapartida da existência desse Estado. Então, eu paro por aqui, mas coloco que a minha visão, a reforma tributária, como a reforma administrativa, são 2 importantes prioridades do Brasil, e o ambiente é bom. É bom no Congresso, o Aguinaldo pode falar melhor do que eu disso, ele está lá dentro, é bom na sociedade. É só ver que a nossa sociedade torceu pela aprovação da reforma da Previdência. Uma coisa inédita.
né? Você entrava num táxi, o taxista estava torcendo para que o Congresso votasse a reforma da Previdência. É olhar o que aconteceu na França recentemente, olhar o que aconteceu no Brasil. O ambiente é bom. Evidentemente que as lideranças precisam ter a capacidade de conduzir temas delicados, desafiadores, como esse da reforma tributária e da reforma administrativa, como esses dois, da reforma tributária e administrativa. Muito obrigado. De fato, a gente está vivendo um momento ímpar. Do ano passado para cá, nós conseguimos avançar em algumas agendas, algumas reformas que até então não estavam caminhando. Então, a reforma da Previdência no ano passado, esse ano tivemos a reforma do marco regulatório de saneamento, um outro avanço no nosso país. Essa semana foi aprovado, semana passada, o novo marco do setor de gás, então, o novo mercado de gás também foi aprovado. E nessa perspectiva, me parece ser positivo pensarmos em ter também um avanço em respeito à reforma tributária. Me parece que tem um ambiente favorável para isso. De fato, como falou o deputado, eu acho que esse é o melhor momento. E, Vanessa, você nos ouve agora? Sim? Uma joia. Então, assim, eu volto a palavra para você, retornando aí a sua participação. A minha pergunta foi no sentido de perguntar, de saber como que vocês fizeram, quais são os alicerces da proposta do governo em relação ao que foi enviado ao Congresso, né? Ou seja, é possível, dentro daquela proposta, em termos do cenário, que favoreça mais a conectividade, que tenha, dizer assim, uma tendência a colocar a nossa carga tributária alinhada com o que ocorre no resto do mundo? É possível fazer esse debate, construir esse caminho? Bom, agora oficialmente, boa tarde, Marcos, obrigada pelo convite, boa tarde, governador Eduardo, deputado Aguinaldo. Desculpem, eu achei que a gente estava esperando o evento começar e não me dei conta que, na verdade, recebi um WhatsApp aqui dizendo que as pessoas estavam me chamando e eu não estava respondendo. Desculpem pelo equívoco, eu não tinha usado essa plataforma aqui ainda. Agora estou vendo o Manuel aqui também, boa tarde. Marcos, do ponto de vista da reforma enviada pelo governo federal e também das reformas que estão sendo discutidas no Congresso, que estão focadas muito na tributação do consumo, sinceramente, eu acho que a melhor coisa que o redesenho desses sistemas pode fazer pela conectividade como um todo, não só pela conectividade, mas considerando todos os aspectos da economia digital, de uma indústria mais moderna, de um setor de serviços mais ágil, enfim, de maior qualidade para o consumidor final, é não atrapalhar, né? O sistema da tributação do consumo, ele tem que ser o mais neutro, mais eficiente e o mais simples possível. Por quê? Porque quem tem que pagar a conta dessa tributação é o consumidor final, né? Então, as empresas, como meros agentes arrecadadores ao longo da etapa de produção e circulação de bens e serviços, têm que ter o menor custo possível para recolher esses tributos aos cofres públicos e essa tributação, que na verdade impõe como técnica de arrecadação mais eficiente esse recolhimento pelas empresas, não pode influenciar na forma de organização dos negócios, coisa que nosso sistema de tributação indireta hoje faz o tempo todo, né? E eu acho que especialmente para lidar com a economia digital, em que a tecnologia, a conectividade é o principal insumo, aliás, é o principal insumo não só da nova economia em si, mas é o principal insumo de uma indústria competitiva, de um setor de serviços mais moderno, sofre especialmente, na minha opinião, com essa desorganização da carga tributária sobre o consumo, né? A gente vê os estados carregando bastante a carga tributária em itens que são fáceis de cobrar. O imposto ISS, eminentemente cumulativo, também prejudica demais a integração dos setores econômicos como um todo. Então, do ponto de vista de tributação do consumo, tanto as que estão sendo discutidas no Congresso como a do governo, na minha avaliação, procuraram, com exceção talvez de uma parte da PEC 110, né, que ainda está em discussão, mas tanto as reformas do Congresso como a reforma do governo procurou tratar o setor de telecomunicação, de comunicação como um todo, de uma maneira homogênea,
sem utilizar sem se utilizar de recursos que aumentariam a arrecadação, como acumulatividade, ou de uma alíquota maior, por conta desses itens favorecerem a arrecadação, tornando o setor de telecomunicação um setor que tem a mesma carga tributária do ponto de vista de consumo, né? E aí já adianto que todas essas tratamentos favorecidos, eu tenho visto e acompanhado o debate sobre a isenção dos livros, na verdade é um debate que tem que acontecer na sociedade mesmo, na nossa visão, né? O que o governo fez foi tornar esse debate mais transparente, não foi revogar a isenção do livro, ou não dar tratamento beneficiado para a telecom, ou não dar tratamento diferenciado para as ONGs. Na verdade, o que o governo fez foi tratar as empresas como meros agentes arrecadadores desse tributo, e não influenciar nas decisões finais de consumo, né? Agora a sociedade vai ter que decidir se ela quer pagar menos de 12%, que é a alíquota da CBS proposta para substituir o PIS e a COFINS, nos livros, na telecomunicação, na saúde, na educação e assim por diante, né? Essa é uma discussão que sobre preferências sociais, porque do ponto de vista técnico, o tributo é sobre consumo e, obviamente, não faz distinção sobre o que se consome, sempre sabendo que 12% é uma alíquota onde todos estão pagando igual, né? E qualquer outra modificação do sistema implicaria no aumento para outras pessoas. E aí, energia, telecomunicações e combustíveis são aí sempre alvo de bancos e etc., sempre são alvo de algum tipo de tributação, muitas vezes mais gravosa, o que, obviamente, não faz nenhum sentido, dado tudo o que eu disse agora sobre a participação desse setor na economia. Agora, acho que a gente tem um grande problema na questão das taxas, contribuições para aqueles fundos todos. Isso foi um grande problema que o Brasil passou a enfrentar a partir da década de 90, um período de ajuste fiscal em que os gastos cresciam e a arrecadação tinha que crescer, né? Controle de inflação, o ajuste fiscal era inevitável. A gente teve um aumento exponencial da carga tributária de 96 até o metade ali dos anos 2000. Depois a gente começou uma trajetória ao contrário, né? De manutenção da carga tributária, mas de concessão de benefícios fiscais, e aí ficou pouquíssimo transparente quem estava pagando a conta desses benefícios fiscais. A gente pulou de 2% para 4% do PIB, os gastos tributários. E eu acho que agora a gente está tentando amadurecer uma discussão que não leve nem para um lado nem para o outro, né? Que não olhe para a arrecadação como único vetor, que foi um vetor importante, como eu disse, para o ajuste fiscal a partir de 95, né? Uma afirmação que o Samuel Pessoa diz muito. Eu era uma grande crítica do sistema tributário de 96 para cá, por conta das distorções alocativas que ele promove na renda, no consumo, na folha, mas o Samuel lembrou bem, numa conversa que eu tive com ele, o Samuel Pessoa, de que primeiro vem o controle da inflação e depois vem a civilização, né? Então, digamos que pagamos uma conta com um sistema tributário, uma carga tributária alta e um sistema tributário distorsivo para controlarmos a inflação. Depois disso, acreditamos numa política de desenvolvimento econômico intervencionista que também gerou muito contencioso, muita complexidade e, como eu disse, uma distribuição não transparente da carga tributária. E eu confesso que retroceder tudo isso, Marcos, agora para deixar o nosso sistema tributário mais amigável para o ambiente de negócios e para um setor como vocês, que é fundamental, é muito difícil. É um caminho muito difícil. Vocês têm acompanhado isso de perto, nós temos conversado bastante sobre o impacto da carga tributária nesse e em outros setores. Mas a gente acredita que esse caminho da reforma da tributação do consumo, esse primeiro passo do governo e o importante debate que está acontecendo também na comissão mista do Congresso, já é o segundo evento que a gente se encontra, né, deputado? Ou seja, a gente está aí intensamente discutindo isso com a sociedade. Eu não tenho dúvida que esse é o melhor caminho para a gente melhorar essa integração econômica, consequentemente a produtividade, ter um crescimento econômico orgânico e crescente, né? Porque a gente está há muito tempo com esse crescimento econômico baixo e, sem dúvida alguma, produtividade é o principal elemento que a gente precisa trabalhar agora, para além de outras reformas como
bem lembrou agora o Manuel, se não me engano, sobre a questão, ou o Marcos, na verdade, falou sobre a aprovação da lei do gás, a melhora da qualidade da regulação da infraestrutura e assim por diante. Bom, acho que esses eram os primeiros comentários. Marcos, peço desculpas se deixei de comentar alguma coisa ou falei algo que já tinha sido dito por conta desse problema de conectividade. Obrigada. Não se preocupe, eu acho que a sua participação está muito boa. A gente está aqui, na verdade, é uma conversa, um bate-papo, para a gente tentar avançar nessa agenda. E aí eu queria passar para o Manuel Pires. Manuel, você fez uma nota muito famosa sobre o impacto da CBS em setores, né? Acabou circulando bastante, com uma nota muito didática. Eu queria que você comentasse assim, quais são as características de impacto setorial da CBS, como é que você avaliou, e também fazer uma rápida avaliação das propostas que estão na mesa, né, as 3 propostas, e daquela que interessa maior, vamos dizer assim, tenha um maior papel pela conectividade, no sentido de estimular o crescimento econômico, e aí sim, pegando essa porta da Vanessa, temos grande produtividade que, desde os anos 80, vem caindo, né? A produtividade é cadente desde os anos 80, como a gente pode recuperar via tributação e via conectividade. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Marcos Ferrari, agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre esse tema tão importante. Cumprimentar o deputado Aguinaldo. A gente teve várias oportunidades de conversar sobre a reforma tributária, em particular sobre a PEC 45, o governador Paulo Artung, e cumprimentar a Vanessa Canhado também, que tem feito um esforço grande nesse tema dentro do Ministério. O Eduardo Maneira também está participando aqui do debate com a gente. É um prazer conversar com vocês. Olha, eu acho as 3 iniciativas muito positivas. Tá? No geral, elas têm um elemento comum. Cada um a seu jeito cria um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado. Do ponto de vista macro, o que um IVA faz é deslocar a tributação da produção para o consumo. Quando a gente faz isso, a gente vai estar na prática desonerando investimento de exportação. Então, essa é uma reforma tributária que gera barateamento do custo de capital para o país e vai tornar as exportações mais competitivas. Do ponto de vista estrutural, não do ponto de vista circunstancial, em função de uma depreciação cambial que pode ser temporária, e coisas que não têm dado tanto certo nos últimos anos como vetores de estímulo. Essa discussão da reforma tributária, a meu ver, ela é o principal elemento que a gente tem na saída da pandemia para gerar crescimento econômico de longo prazo. Tá? Então, acho que essa é uma prioridade importante e todas as propostas têm esse objetivo, né, comum. No caso das PECs 45 e 110, elas tratam especificamente, incluem a questão federativa, né, e a CBS, que foi proposta pelo governo federal, ela trata mais dos aspectos federais da unificação do PIS/COFINS e da transformação desse imposto no IVA. Tá? A gente fez um trabalho no IBRE, calculando a alíquota neutra dessas três reformas. Tá? No caso da PEC 45, a gente já chegou numa alíquota neutra de 26,9%, ou seja, para os governos manterem o nível de arrecadação, essa alíquota teria que ser de 26,9%. No caso da PEC 110, essa alíquota neutra teria que ser de 30,1%, e no caso da CBS, teria que ser de 10,1%. Tá? Como a CBS trata só do nível federal, a discussão incide aí sobre um universo menor de arrecadação, então a alíquota federal é um pouquinho menor do que quando a gente discute o sistema como um todo. Essa discussão tributária, ela tem um pano de fundo que é importante, que foi lembrado aqui tanto por todos os que me antecederam, que é o fato de que, historicamente, a gente fez um ajuste fiscal pelo lado da receita, ensejando aumento de carga tributária, mas mais do que isso. A gente sempre fez esse ajuste fiscal pelo lado da receita, concentrando o aumento da arrecadação por via de imposto indireto. Então, quando a gente compara esses cálculos de alíquota neutra que a gente está discutindo no Brasil com os países europeus, a gente vai ficar lá em cima, porque isso reflete uma alta dependência do Estado dessa fonte de arrecadação. A maior alíquota de IVA na Europa é da Hungria, que é 28%. Então, na PEC 45, a gente vai ficar muito próximo,
deve ficar muito próximo da alíquota da Hungria, e se no caso da PEC 110, a gente vai ficar com uma alíquota ainda maior. Tá? Então, as discussões sobre tratamento especial na reforma tributária, elas esbarram num limite técnico que é você ajustar um outro lado muito maior, ou seja, elas acabam gerando uma alíquota ainda maior para o resto da economia. Então, é uma discussão muito complexa sobre quem você deve favorecer ou não. Quando a gente, incluindo a discussão da conectividade na reforma tributária, quando a gente compara o crescimento dos países europeus e dos Estados Unidos nos últimos anos, quase 50% do ganho de produtividade no período é atribuído a questões de conectividade, tá? Ampliação e difusão das tecnologias de banda larga. Tá? Então, evidentemente, um setor que está gerando crescimento econômico nos últimos anos com uma relevância muito grande. Isso é facilmente reconhecido, amplamente reconhecido nos estudos sobre crescimento econômico, assim como a educação também gera crescimento, mas a passagem dessa constatação para um favorecimento tributário ainda não aconteceu. O que aconteceu, e aí eu acho que é uma discussão extremamente importante, o reconhecimento da conectividade como instrumento de crescimento e, a partir daí, como objeto de políticas públicas bastante substantivas. Tá? A gente pensou esse sistema quando a gente criou esses fundos. Tá? O problema é que esses recursos nunca foram utilizados para viabilizar essa universalização. Eu acho que esse é um caminho para a gente reduzir a carga do setor, reduzir a distorção e promover uma expansão maior dessa tecnologia, desse serviço para a economia e propiciar mais crescimento, para além da reforma tributária em si. Recentemente, o governo fez uma proposta curiosa, que foi a PEC dos fundos, onde ele queria eliminar todos os fundos e reverter os recursos para o Tesouro. Eu acho que essa discussão foi mal feita no caso de vocês, porque no caso de vocês, a taxa só se justifica se ela for destinada para aquela função, para promover aquela atividade. Se o fundo for desvincular a arrecadação dessa atividade, aí a solução mais óbvia é eliminar os fundos ou fazer com que eles funcionem como eles deveriam funcionar, promovendo a universalização. Tá? Então, esse é um aspecto de política pública que eu acho relevante trazer para a nossa discussão. O segundo aspecto que eu acho que eu entendo ser importante, isso está contemplado nas duas PECs, mas infelizmente não foi possível contemplar na proposta da CBS, tem a ver com a forma como você viabiliza a conectividade, não só a conectividade em si. Para você ter conectividade, você tem que ter o aparelho que gera essa conectividade. E aí a gente entra na discussão do IPI, que é um imposto extremamente ultrapassado. O governo, quando anunciou a proposta da CBS, indicou um caminho de tratar o IPI como um excise tax. Eu acho que é uma proposta boa, é uma proposta que vai na direção correta e vai eliminar muito da carga tributária de produtos que facilitam a difusão de banda larga, como televisões com tecnologia de Smart TV, telefones, computadores, que até hoje são tributados com IPI, com alíquotas que aumentam bastante o seu custo, e, em particular, oneram bastante as famílias de renda mais baixa. Então, eu diria que essas são as questões de política pública e tributação associadas ao setor de telecom hoje. Tem um elemento importante que aconteceu nesse ano, que é a pandemia. A pandemia acelera a importância do setor na sociedade. Ainda não está claro como é que isso vai ser incorporado em termos de tendência de tributação. Tá? Mas é fácil verificar que a questão da banda larga e de todas as questões associadas a ela vai mudar muito com a pandemia e com a aceleração dessas novas tecnologias de trabalho. Então, a visão tributária sobre esse tema ainda tem muito a evoluir, a meu ver, na medida em que as coisas evoluírem a partir dos desdobramentos da pandemia. Acho que é um ponto de atenção importante na discussão. Obrigado, Manuel. Queria convidar aqui agora o Eduardo Maneira para se juntar aqui ao debate. E eu queria trazer aqui um dado novo no debate aqui, claro que é um dado já muito conhecido, né? Um dado do CECIF, né, de 2016, aponta um volume de litígio tributário de 65% do PIB. Um volume extremamente grande, e de tal maneira que esperamos que a reforma tributária também
possa reduzir esse litígio. E aí, Eduardo, uma pergunta para você seria: como endereçar essa questão da reforma tributária? As propostas de hoje em discussão permitem esse endereçamento? Acho que sim. Bom, boa tarde a todos. Marcos Ferrari, parabéns pelo evento, pela importância do evento que o Sinditele Brasil sempre promove, Tele Brasil, deputado Aguinaldo Ribeiro, governador Paulo Artung, Vanessa Canado e Manuel Pires. Eu queria dizer, em linhas gerais, há um consenso de que há um bom momento para se falar em reforma tributária e da necessidade de se fazer a reforma tributária. A grande dificuldade é na hora de se colocar em prática a reforma tributária e na hora de detalhar essa reforma tributária. Eu diria que, em linhas gerais, hoje, já se falou aqui, é uma constatação óbvia que o setor de telecomunicação, o setor de conectividade está muito onerado com a tributação do consumo, além das distorções existentes com as CIDs e com as taxas, e que há um litígio. O Marcos sabe que o Sinditele lidera muito isso, a luta com taxa de fiscalização instalação, taxa de fiscalização de funcionamento, FUST, Funtel e Condecine. São muitas as contribuições e muitas as taxas de valores bilionários e de constitucionalidade questionada e sem ainda uma posição definitiva do Supremo ou até mesmo do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. Então, além da questão das contribuições de intervenção no domínio econômico e das taxas, que tem um relevo especial para o setor de telecomunicação, está aqui o ex-governador Paulo Artung, que há um fenômeno de erosão da base do ICMS em virtude da guerra fiscal e dos excessivos benefícios fiscais que foram concedidos e com a concentração do ICMS nessas três atividades que nós dissemos aqui mais de uma vez. Dentre elas, a telecomunicação. Telecomunicação, energia e combustível. Lembrando que nenhuma dessas três bases eram base do antigo ICM. Passaram a ser do ICMS. Ou seja, o ICM é um tributo já com prazo de validade vencido. Então, Marcos, o que eu acho é o seguinte, focando a questão para a conectividade, a tecnologia, o protagonismo do serviço, a desmaterialização da economia, leva a constatação óbvia que o nosso sistema é obsoleto. Nós temos tributos velhos para uma realidade econômica nova. Então fica aquela forçação de barra para saber onde que entra o ISS, onde que entra o ICMS, conflitos de competência entre os estados e municípios, para saber como se tributa o software, o download de software, como que se tributa a Netflix, como que se tributa todas essas utilidades hoje, que sequer eram pensadas quando o ICM e o ISS foram concebidos, que é da década de 50, do século 20, e nós estamos falando de uma economia do século 21. Então, eu acho que, deputado Aguinaldo Ribeiro, o seu papel é fundamental agora. Há uma esperança de que essa reforma tributária que está no Congresso, seja essa comissão mista que vai buscar, acho que está buscando a convergência da PEC 45 com a PEC 110, bem como com a proposta do governo, que é mais tímida. Eu gosto da proposta do governo, Vanessa, tem um DNA ali do IBS, mas talvez o grande problema dessa proposta do governo é ela que se restringe ao PIS e a COFINS, ou foi uma opção política de focar o PIS e a COFINS, mas as PECs que estão no Congresso, elas são mais abrangentes na tributação do consumo como um todo. E aí, deputado, eu não sei, eu acho muito importante, questionou-se muito, acho que eu poderia afirmar
que os governadores estão apoiando essa proposta de reforma tributária, de unificação da tributação do consumo. Há uma resistência muito grande dos prefeitos das grandes cidades, por uma razão óbvia. A base do ISS está crescendo e a erosão do ICMS está ruim, cada vez mais evidente. Então, os municípios, não os municípios em geral, nós temos mais de 5.600 municípios, mas 150 municípios, 100 municípios talvez estejam contra este modelo. O que se critica, eu acho que nós já tivemos oportunidade de nos manifestar sobre isso, de eventual ferimento ao federalismo, à unificação da tributação do consumo, coisa que eu não concordo. Acho que nem a PEC 45, nem a PEC 110 afrontam o federalismo, e eu até avançaria mais, deputado. Eu acho que é muito importante duas coisas para fazer avançar a reforma tributária que está hoje sob a sua relatoria. Colocar algumas coisas mais claras na Constituição, talvez alguma nos atos das disposições constitucionais tributárias, porque muita coisa está sendo remetida para a lei complementar e está gerando uma certa insegurança. Então, talvez... Lembram que a Lei Complementar 87 de 96 levou 9 anos para ser publicada. E aí nós não podemos esperar 9 anos uma lei complementar sobre um eventual IBS. Alguns princípios, se quiser manter mais sintética a Constituição, poderiam ir até para o ato das disposições constitucionais tributárias. Mas eu acho que seria muito importante a Constituição, neste IBS, que seja somatório de 5 tributos ou de 9, aí esse papel está com o senhor de achar essa fórmula, de já estabelecer na Constituição a alíquota máxima desse IBS. Eu não vejo nenhum ferimento a nenhum princípio constitucional, a nenhuma cláusula pétrea, para evitar uma das críticas que se faz, Manuel, que fala assim: nós vamos ter o maior IVA do mundo, de 30%, 33%, não haveria problema, que já há precedentes no nosso histórico constitucional de se estabelecer uma alíquota máxima de 26%, por exemplo, e eu diria até mais, que estabelecer uma alíquota máxima para a alíquota a ser fixada pelos estados em 12%, a União em 10%, os municípios em 4%. É uma conta que economista tem que fazer, mas hoje o município tem a alíquota máxima de ISS de 5%. Com o IBS, a base vai aumentar extraordinariamente. Uma alíquota de 4%, eu acho que dá e sobra para os municípios, principalmente aqueles municípios que têm pouco poder de arrecadação. Então, eu acho que o momento é bom, apesar de se falar que não, muitos tributaristas, colegas meus, dizem que não pode ir ao supermercado com fome, e que, portanto, não seria um bom momento de se fazer reforma tributária. Eu acho que não, deve-se fazer a reforma tributária sim. Há um consenso da sociedade, e eu acho que dos poderes, da necessidade de se fazer a reforma tributária, e as críticas que se fazem a essa incerteza das alíquotas, eu acho que poderia ser resolvida com a fixação de alíquota máxima na Constituição e de uma transição que não seja tão longa quanto está prevista na PEC, fazer uma transição mais rápida. Então, Marcos, eu acho que eu não tenho dúvida, pelos números que o Sinditelli tem, que a Anatel demonstra, por tudo que se passa, não tem como ser pior do que está hoje para a conectividade, com uma carga que pode chegar a 45%, 46%. Pelos números apresentados pelo Manuel, a PEC 110 chegaria a 30%, a PEC 45 chegaria a 26,9%. Isso é muito melhor do que o que nós temos hoje, sem dizer das obrigações acessórias que iriam se reduzir extraordinariamente,
em relação a 5.500 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal, e da insegurança jurídica que nós temos hoje, de uma zona cinzenta de não saber se determinada atividade de conectividade é tributada pelo município ou tributada pelo estado. Nós temos ainda muitas dúvidas sobre isso. E vou, para encerrar, dizer o seguinte: essa questão de insegurança jurídica está se agravando. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, tomou decisões perigosas em relação às atividades meios, as atividades intermediárias que ele está querendo tributar para o ICMS. E aí fala assim, mas isso vale também para o ISS? E a mesma as atividades mistas, em que tem obrigação de fazer e obrigação de dar, com prevalência para o ISS, tudo isso leva a questões que são caras para o setor, como a tributação da assinatura, a tributação das atividades meios, geram ainda mais incerteza. Tudo isso se resolve com as propostas de reforma tributária que tem por objetivo principal a tributação do consumo. E aí seria muito importante também, deputado, colocar algum balizamento a essas contribuições de intervenção no domínio econômico, que acabam servindo para a União como respiradouro de arrecadação, e não deveria ser essa função dessas CIDs, que podem, se cumprir o seu papel interventivo, temporário, pontual, podem até ter um papel importante, mas como mero instrumento de arrecadação, gera também distorção. Bom, as primeiras impressões... Muito obrigado, Eduardo. De fato, intervenção muito boa. E aí eu queria... Bom, a primeira rodada foi 1 hora, então acho que o debate está bom, o tema está bem interessante. Vou voltar aqui de novo à rodada, começando a segunda com o deputado Aguinaldo Ribeiro. Lembrando, Eduardo, que essa carga tributária de 46 é média. Tem estados como Rondônia que chega a quase 60% de carga tributária em telecom. Nós temos ICMS de 35%. Sim, 35% de ICMS, tem 30%. A mais baixa é 25%. E aí, deputado, eu volto com a seguinte pergunta. De fato, temos aí um equilíbrio setorial e um equilíbrio federativo a se conquistar, né? Na verdade, o senhor está equilibrando pratos, andando na corda bamba em cima do monociclo. É difícil equilibrar. Talvez seja a reforma mais difícil do país de ser feita, porque envolve vários atores. Então, eu pergunto, como que o senhor está lidando com isso? Também como tentar reverter essa punição, vou chamar assim, ao setor de telecom, que tem ICMS, por exemplo, equivalente a bebidas, tabaco e fumo. Uma tributação antiga, telecom, dos anos 70, como se fosse bem de luxo. Hoje já é um bem essencial. Como endereçar isso e como também endereçar justamente esse mau uso ou a má função das taxas de CIDs previstas em telecom, principalmente o FUT e o Cel. Bom, como você bem disse, passamos 1 hora aqui na primeira rodada, né? Eu teria muita coisa que acrescentar. Eu estava aqui enquanto os meus colegas debatedores falavam, eu estava aqui anotando atentamente vários pontos que foram discutidos, mas vou me ater aqui ao que você me coloca, né? A gente tem vários pontos que precisava debater. Eu quero dizer que, primeira coisa, como você pergunta como fazer isso, né? Eu acho que eu estou adotando três posturas, que eu acho que são posturas importantes na construção de um debate tão complexo como é o debate da reforma tributária. Diferentemente da reforma da Previdência, onde você tinha uma resistência muito grande no país, mas ela era meio que plebiscitária, né? As pessoas eram contra ou a favor. Você não tinha muita discussão em torno de uma especificidade ou outra, mas, enfim, nós estávamos ali num panorama nacional de a turma que era contra e a turma que era a favor. Na reforma tributária, você tem uma diferença muito grande, porque
a princípio, todos são a favor, a grande maioria é a favor, né? Para ser bem correto, a grande maioria, porque ainda tem aqueles que preferem manter o nosso sistema como ele é hoje. Mas só que essa grande maioria, quando você diz que é a favor, e diz agora, só que eu sou a favor da minha reforma tributária. Então, a gente, já que nós somos o país do futebol, a gente podia usar uma analogia, né? Dizer que cada um tem a sua escalação, né, da reforma tributária. Então, cada um tem a sua customização de reforma tributária. O que eu estou tratando, eu acho que com muita... primeiro, uma postura de diálogo, né, de saber ouvir e aí falar também. O diálogo pressupõe isso. Segundo, é com franqueza. Eu acho que a gente tem que ser muito franco num diálogo como esse, tão relevante e importante como é a reforma tributária. E outro, um choque de realidade, né? Porque também não adianta a gente ficar imaginando um mundo que a gente ainda não tem. Então, aqui foi dito muito sobre isso, né? A gente olhou para trás um pouco da nossa história, né, que nos levou até aqui, é o que nós construímos, as dificuldades que nós temos. Se a gente olhar, por exemplo, para esses fundos que a gente está falando aqui do FUST, mas praticamente todos os fundos no país, eu fui ministro de Estado ali em 2012, 2013 até 2014, e você não tinha nenhum fundo setorial que funcionasse, porque eles eram usados para fazer superávit primário. Então, e ficava lá empossado, você queria como ministro usar, mas você não conseguia usar. Quer dizer, os fundos, essas são as dificuldades que nós temos no nosso país, né? Você cria um fundo com aquela finalidade e você não pode usar o fundo, né? Mesmo o ente federado que está ali precisando utilizar aquele fundo específico para isso, só pode ser utilizado para isso, você não pode usar. Então, essas são a realidade que a gente vive. Agora, acho também que nós estamos num momento em que nós precisamos confrontar isso, né? Eu acho que não está no momento da gente criar os puxadinhos que sempre se criou ao longo da nossa história. Eu acho que, de fato, nós temos que enfrentar com franqueza, escolher os modelos, que aí é um debate da sociedade mesmo, e da política. O que é que a gente quer, né? Nós queremos ser o país do faz de conta. Então, eu faço de conta que eu tenho uma carga tributária que está embutida e ela é cumulativa, né? E ela é altamente regressiva, e todo mundo ignora e fica por isso mesmo, e o tempo vai passando e nós, do ponto de vista da competitividade do mundo, vamos ficando para trás, né? Perdendo competitividade, né? Ganhando aí em custo, né, do Estado brasileiro. Então, esse faz de conta que a gente vive. Quer dizer, nós vamos fazer de conta que cada vez mais, nós vamos ignorar que cada vez mais nós temos menos espaço no nosso orçamento para aplicar investimento no nosso país. Quer dizer, que cada mais você vincula esse orçamento e você não... Cada vez mais os governos, e está aqui o governador Paulo Arthur conhece isso muito bem, você vai perdendo, daqui a pouco um governante passa a ser um cartorário, né? Ele vai só carimbar aquilo que está já definido por crescimento dessas obrigações que aqui o governador falou muito bem, que cada ente tem, e você não vai ter poder de governança, né? Você não vai ter poder de gestão. Então, eu acho que esse é um debate realmente que nós temos que fazer, que é muito mais até complexo do ponto de vista de nação que nós temos, né? E cabe a cada um ter a consciência, aí onde eu quero chegar. Nós vamos fazer uma reforma para o país ou vamos fazer uma reforma para os entes federados ou para os setores? Esse é o debate. Nós vamos ter que escolher. Ou se faz uma reforma para o país, pensando no todo, com redistribuição de carga tributária, mas não aumentando ela, porque quando a gente fala assim, no maior IVA do mundo, que aqui foi falado,
A gente já tem ele, praticamente, só que ele é cobrado por dentro. Ou seja, nós não damos transparência ao que se cobra no nosso sistema tributário, na tributação do consumo. O que nós vamos fazer nesse debate é trazer isso à tona, é mostrar para a sociedade, olha, se paga tanto. Quer dizer, se a gente chegar para o cidadão e dizer, ó, na telecomunicação você está pagando 40%, 50%, 60% de tributo. As pessoas não sabem disso. Né? Ninguém sabe disso. Porque você montou ao longo do tempo um sistema tributário que ou você foi criando os artifícios de cobrança, como foram as contribuições, quando se exauriu a capacidade de repartir, de se enfrentar o debate do tamanho do Estado, né? Porque ninguém tinha muita sociedade, meio que passava alheia a isso, né? O Brasil tem um problema cultural, é o seguinte, o cara acha que o público não é dele, né? O público não tem nada a ver com ele. O que é privado é o que é dele. Então, isso é um choque que a gente precisa, de fato, ter, mas acho que nós estamos num momento que se precisa trazer isso, cada vez isso vai estar mais, vamos dizer assim, exposto para a sociedade, à medida em que o Estado passa a ser mais deficiente do ponto de vista de suas entregas constitucionais, ou seja, aquilo que ele tem a obrigação de entregar para o cidadão, na forma de serviço, né? Seja ele na saúde, na educação, no transporte, na segurança, e cada vez mais ele vai ser cobrado em relação a isso, do ponto de vista da conectividade. A gente viu agora a dificuldade, muitas vezes, no setor educacional, de você não poder ter as aulas remotas, porque você não tinha ainda, em todos os rincões do país, a conexão chegando nos rincões mais distantes, né? Então, aí a gente está discutindo que a liberação do FUST é numa direção, né? A conectividade, a questão do 5G, né? Como é que você se dá isso? Então, são temas que cada vez mais você vai trazer à tona, isso não vai ficar mais escondido. Então, senão eu vou passar aqui, nós vamos ter mais do que uma hora na segunda rodada. Mas só dizer o seguinte, eu acho que é essa unidade com consciência cidadã. Eu acho que é isso. A gente precisa, como cidadão, ter esse compromisso e ter espírito público. E aí, espírito público não é só para o político, né? Não está só na agenda do parlamento. Eu acho que está em cada cidadão. Está nos setores produtivos, né? Estão nos entes federados, está no parlamento, está no executivo, para a gente poder construir, de fato, uma mudança, está na academia, né? Está em quem pensa, está nos profissionais liberais, em todos juntos, para a gente pensar, de fato, um sistema que contemple o Brasil. Eu acho que só assim nós vamos poder avançar. Porque se nós começarmos a fazer uma reforma tributária, fazendo concessão para o setor A, para o setor B, para o setor C, para o cidadão D, a gente volta ao sistema de exceção, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, na legislação do ICMS. A gente não tem mais regra, vira exceção. E virando exceção, a gente volta ao monstrengo que hoje a gente tem e que ninguém mais quer. Obrigado, deputado. Eu queria emendar, passando para o governador Paulo Artung, emendar uma fala do deputado, quando fala do tamanho do Estado, né? O Manuel e o Eduardo falaram que o ajuste fiscal, a Vanessa também, na década de 90, nos anos 2000, foi justamente pelo aumento da carga, até chegar ao patamar que a gente tem hoje. E aí, então, a despesa veio aumentando, o que gerou aí a necessidade de 2016 ter uma emenda constitucional propondo o teto do gasto. Então, isso foi muito positivo, mas ainda temos um grande desafio. E aí, governador, eu queria ver com o senhor como que a reforma tributária conversa, né? O senhor escreveu um artigo essa semana sobre a refundação do Estado brasileiro, junto com a economista Ana Carla Abrão. Então, como que a reforma tributária conversa com essa refundação do Estado?
né? E como que, pelo fato, né, que o Manuel colocou, de telecom ser insumo básico, do ponto de vista de aumento de produtividade, como fazer essas três coisas ao mesmo tempo, né? Reforma tributária, refundar o Estado e tornar setores essenciais menos tributados. Está no mudo, governador. Controlando é vocês. Aí. Foi. A primeira coisa é dizer que a rodada da conversa foi longa, mas, assim, tirando a minha fala, com muita qualidade, né? Sim, muito rica, né? Assim, eu vou voltar na Vanessa, ela coloca que nós fizemos o ajuste pelo campo da receita, né? E é verdadeiro, a carga tributária no Brasil cresceu aproximadamente 10 pontos num prazo muito curto, né? Existe espaço para crescer, eu não estou entrando nem no sistema tributário, existe espaço para crescer num país de renda média, num país em desenvolvimento? Na minha visão, não, né? Quer dizer, e isso é tão forte que a vida já levou os governos, o setor público em outra direção. Houve um momento que a carga parou de crescer como proporção da nossa produção e o endividamento começou a subir, né? Assim, nós entramos na pandemia devendo 75%, 76% do que nós produzimos. Vamos sair da pandemia entre 95% e 100%. Então, assim, esse também não é um caminho, né? Não é caminho aumentar a carga tributária, tem que ficar claro, e não é caminho continuar numa jornada de endividamento do país. Pelo contrário, para que esse país tenha credibilidade, né, solvência, né, ele precisa ancorar esse endividamento que foi necessário, está sendo necessário nessa travessia da pandemia. Então, assim, por isso que eu defendo com tanta contundência, o artigo que você se refere foi junto com a Ana Carla Abrão, a reforma do Estado brasileiro. Assim, nós precisamos ter uma outra estrutura pública no Brasil, né? Quer dizer, se a gente tem clareza, e o Eduardo deixou isso claro com boa contundência, né, que esse sistema tributário que está aí, ele exauriu, né? Lá na década de 60, lá em 67, quando botamos o ICM de pé, ele era uma inovação, indiscutivelmente, mas se a gente olhar, nós já passamos mais de 50 anos, e nada fica de pé com essa economia que nós estamos vivendo, mudando numa velocidade brutal. Então, assim, o sistema tributário ele precisa ser completamente renovado, é uma nova estrutura produtiva que nós temos no mundo e no país, né? É só ver a agricultura, né? Quer dizer, quando você vai ver a agricultura no presente, é uma agricultura que dialoga com a tecnologia, é uma agricultura de alta precisão, é outro mundo que nós estamos vivendo, o sistema tributário está lá. Então, nós precisamos atualizar o sistema tributário, modernizá-lo, né? Eu já estou indo para o final, quer dizer, mas nós precisamos reestruturar o Estado brasileiro. Assim. Eu vou dizer uma coisa aqui objetiva: faz sentido alguém ser promovido por automatismo de tempo de serviço nesse mundo que nós estamos vivendo? Não faz sentido. Sim. Isso não é ser de esquerda, de direita, de centro. Isso é ser racional, pragmático, né? Como é que nós vamos injetar produtividade no setor público brasileiro, que consome mais de 33% do que nós produzimos no país? Quer dizer, se você não introduzir avaliação de desempenho, você não faz isso, e outras mudanças que precisam ser feitas. Então, eu acho que
essas duas reformas elas têm um diálogo entre elas. Queria fazer uma última observação, né? Sim, nós precisamos conectar o nosso país. Nós precisamos conectar o nosso país. Hoje, quem não entendia disso, hoje sabe que se a gente quiser mexer o ponteiro da desigualdade social no país, nós precisamos ter internet chegando nas famílias mais pobres do nosso país. Então, estou colocando isso na mesa. E termino dizendo o seguinte, assim, quem sou eu para ensinar Aguinaldo, que é um craque, né? É como ensinar padre a rezar missa, ou pastor a conduzir culto, não é o meu caso. Mas, assim, tem um ambiente bom na sociedade, no parlamento, mas a construção dessa reforma tributária é uma engenharia dificílima. Assim, eu volto a dizer, eu fui prefeito e vi a conversa dos prefeitos, fui prefeito de capitais. Essa conversa é longa, né? Fui governador 3 vezes e vi a conversa dos governadores. Assim. Então, assim, você conectar os entes subnacionais com o governo central e com a sociedade, com o mundo da produção e do consumo na sociedade, não é uma costura fácil. Precisamos construir uma narrativa, Aguinaldo, assim, que chegue no cidadão, igual a reforma da Previdência. Todo mundo dizia que não tinha jeito de chegar no cidadão, chegou, né? Um fio terra, eu gosto dessa expressão, tem que ter um fio terra que chegue na sociedade, mostrando por que essa reforma ela introduz melhoras na vida dos brasileiros, da família dos brasileiros, para o filho do seu João, do seu Pedro e assim por diante. Então, assim, essa é uma costura. Nós temos que colocar, assim, resumindo a ópera, nós temos que colocar a sociedade nesse campo, né? Porque se a sociedade não entrar, esse jogo acaba nas costas do relator, sabe? E o relator não consegue elementos para compor interesses que são absolutamente diversos, né? Eu volto a dizer, quantos foram os meus colegas, ex-prefeitos, ex-governadores, que todo momento que vinha uma discussão de reforma tributária, esfregavam a mão na outra, como se agora fosse cair um dinheirinho, sabe, diretamente de Brasília, para ele continuar autorizando gastos, na maioria das vezes, gastos irresponsáveis, diga de passagem. Então, assim, é uma costura que precisa ser feita, nós precisamos colocar a sociedade, precisa construir uma narrativa que chegue no cidadão para que ele entenda por que reforma tributária é importante para a vida dele, para as oportunidades de trabalho do filho dele, da filha, e assim por diante. Quer dizer, eu acho que isso vai ser fundamental, né? E talvez a gente construir aí um projeto, igual nós fizemos lá, Luz para Todos, né? Que lá atrás, né, os governos estaduais participaram e tal. A gente tem que, nesse bojo de discutir reforma da Previdência, reforma administrativa e reforma tributária, nós temos que fazer chegar a conexão na vida dos brasileiros. Assim, isso é um elemento que altera significativamente. Então, eu acho que a gente tem que ter engenho e arte para construir isso. E nós estamos aí na torcida, Aguinaldo. Não só na torcida, mas o que você precisar de ajuda, conte com a gente, que a sua missão é difícil. Quero contar e estou orando. Claro. Somos homens de fé. Tem que ter fé. Eu dizia, fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Tem muita gente que não vê a reforma tributária, mas a gente está vendo já. Já deixou de ser uma questão de fé, né, deputado? Eu acho que é possível a gente avançar aí nessa reforma. O governador queria passar para o Manuel, só um registro que a Vanessa Canado teve que se ausentar, então, está registrado. Eu passo diretamente a palavra para o Manuel. Emendando, Manuel, nessa questão que o governador muito bem colocou, da refundação do Estado. Você é estudioso de finanças públicas, né? Coordena o Observatório Fiscal da FGV, então tem muito conhecimento no que diz respeito a esse ponto.
E, por outro lado, nós assistimos à pandemia, né, os chamados desertos digitais, camadas da sociedade ou regiões que não conseguiram ter acesso à internet, à conexão, seja por falta de infraestrutura, que não é um caso desse debate, seja por dificuldade de ter acesso, né, monetariamente aos serviços de telecomunicações. E aí, isso pode ser resolvido via carga tributária, que reduzimos a carga, a gente sai de 46 e vai para 27, 26,9 da pré-45, uma redução de quase 20 pontos percentuais, o que gera um benefício para o consumidor, naturalmente gera um benefício para a população mais vulnerável, né? Então, tendo em vista isso, como é que você avalia essa questão da refundação do Estado com uma tributação menos onerosa para os bens essenciais e menos onerosa para a população vulnerável? Bom, estava ouvindo o governador Paulo falando sobre as dificuldades da reforma tributária, e eu concordo em gênero, número e grau, assim, é visível, né, a dificuldade de um tema que a gente está discutindo há muito tempo, né? Mas enquanto ele falava, eu me lembrava muito da frase de um senador norte-americano, que foi o líder da reforma tributária de 86 nos Estados Unidos, Bill Bradley, que ele falou o seguinte: olha, a reforma tributária parecia impossível até 15 minutos antes de acontecer. É isso que a gente vai viver aqui, a gente vai fazer um esforço social enorme, intelectual, político enorme, para costurar isso e depois ela vai começar a andar. Tenho certeza que ela vai acontecer, porque a gente nunca teve um ambiente tão favorável. Eu já tive a oportunidade de, no governo federal, trabalhar em algumas versões de reforma tributária e ver o debate travado, com uma série de interesses difíceis de conciliar. E hoje você vê atores pedindo a reforma tributária, atores que antes não pediam. Acho que esse é um dado muito relevante do debate e muito parecido, de certa forma, com o que aconteceu com a Previdência, né? A Previdência foi um debate aí que começou lá no meados de 2015, foi ser aprovada em 2019, e chegou um determinado momento que ninguém duvidava que ela ia ser aprovada, era mais o tempo de seguir o ritual necessário para fazer os acertos finais ali da política. E a minha impressão é que a gente vai caminhar dessa forma também, tanto na reforma tributária quanto na reforma administrativa. A gente tem feito coisas nos últimos tempos que são muito impressionantes quando você olha a dinâmica fiscal, né? Nós estamos falando de um país que lutou muito para combater a inflação e venceu. Passou 20 anos combatendo a inflação, achando uma forma de lutar para manter a inflação controlada, conviveu com juros altíssimos por muitos anos para fazer isso, e fez. E eu estou vendo uma tendência muito parecida na discussão fiscal, tá? A gente inverteu muito da discussão fiscal, de como é que ela era dada, como é que ela era feita, e nós estamos fazendo as reformas, tá? Assim, não é trivial a reforma da Previdência que foi aprovada, é uma reforma bastante expressiva, tá? Foi a maior reforma da Previdência que a gente aprovou desde o sistema atual que a gente conhece, que foi forjado ali na Constituição de 88, e do ponto de vista do setor privado foi uma mudança bastante expressiva. Historicamente, a gente conseguia fazer algumas pequenas reformas no setor público, mas nós fizemos uma reforma bastante expressiva no setor privado. Então, do ponto de vista da evolução dos fatos, eu sou bastante otimista numa perspectiva de longo prazo. Eu acho que a gente aprova as duas reformas. E o setor público que vai seguir depois dessas reformas vai ser completamente diferente do que a gente viu nos últimos anos. E aí você colocou um elemento importante que tem a ver com a formulação de políticas públicas, né? Historicamente, no Estado brasileiro, a gente conseguiu formular políticas públicas com graus muito diferentes de eficácia. Quando você olha, por exemplo, a construção da rede de proteção social, o INSS, a questão da Previdência, o Brasil é um país que conseguiu, dentre os países emergentes, ter a maior rede de proteção social. Mas a gente não consegue ir muito bem quando a gente tem que fornecer serviços públicos de caráter mais coletivo. Segurança pública, a gente tem dificuldade de ser muito eficiente. Educação, saúde, né? Apesar de todo o esforço que a sociedade fez nos últimos anos. Então, a gente precisa se tornar mais eficiente no fornecimento desses serviços públicos. E por que eu estou falando isso? Porque a questão da conectividade, ela tem esse caráter, né? Você transformar ela em algum momento do tempo num aspecto essencial da política pública, não só do ponto de vista
da universalização do acesso à internet de qualidade para as populações mais pobres, mas do próprio Estado utilizar essas novas tecnologias para fornecer política pública, né? A gente está vivendo um problema seríssimo com a questão da educação. As escolas públicas estão paradas até hoje na pandemia, porque elas não conseguiram ainda se organizar para adotar tecnologias que possam atender os seus alunos, e os alunos, do outro lado, do ponto de vista da demanda do serviço, também não têm, em muitos casos, não têm condição de ter internet barata. Então, a reforma tributária ela vai ajudar nesse aspecto, em primeiro lugar. Primeiro, reduzindo a carga tributária do setor, isso já vai baratear o custo de maneira bastante representativa. Tá? Do outro lado, se a gente conseguir avançar na discussão dos fundos, ou o custo vai reduzir ainda mais se esses custos forem eliminados, ou se a gente conseguir destinar esses recursos para fornecer as políticas. E aí tem um terceiro aspecto que me parece muito importante, que integra todos esses que eu estou colocando aqui, que tem a ver com essa questão das cidades inteligentes, de a gente começar a usar a tecnologia para fazer gestão de cidade, gestão de política pública, cruzando informação e melhorando o fornecimento desses serviços. Essa é uma outra fronteira que está avançando bastante rápido na Europa, está chegando muito lento aqui, tá? E essa é uma questão que a gente não pode ficar para trás, porque se a gente ficar para trás, como a gente ficou nos últimos anos, a gente vai continuar sofrendo com baixo crescimento e baixa produtividade. A gente precisa integrar isso e aperfeiçoar essas políticas, internalizando o que a pandemia mostrou para a gente que é essencial, que é a questão da tecnologia do melhor uso da tecnologia da informação. Obrigado, Manuel. Passando aqui para o Eduardo Maneira, para nós encaminharmos para o final, a última intervenção aqui na segunda rodada. Eduardo, na sua fala anterior, você foi muito contundente na questão do ICMS, do ISS, mas eu queria te dar aí, talvez a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a questão das taxas e das CIDs, uma vez que, de fato, elas foram criadas para ter uma função extra fiscal, mas acaba não conseguindo ter essa função justamente porque tem uma finalidade puramente arrecadatória do ponto de vista prático, né? Arrecada-se para fazer superávit. E tem toda uma discussão, o fundo é uma conta gráfica, que o financeiro está lá, mas o contábil está lá, mas o financeiro não está, foi superávit e tal. Como que você poderia sugerir, né, já que ele está aqui conosco como relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, como é que poderia ser endereçada essa questão? Aí eu acho que essa questão dos fundos e das taxas passa por aquilo que o próprio deputado e o ex-governador Paulo Artung falaram, da necessidade de se dar transparência ao nosso sistema tributário. Então, hoje nós temos fundos que arrecadam tributos que não são destinados à sua finalidade. O próprio deputado narrou a sua experiência como ministro de Estado, que tinham fundos com dinheiro, mas que não podia ser usado porque aquele recurso era para fazer superávit. Então, nós temos um fundo que não cumpre com a sua finalidade para a qual foi criado, mas que continua arrecadando e onerando, no caso que nós estamos tratando aqui, o setor de telecomunicação, FUST, Funtel, Condecine. Aí vocês imaginam assim, se o que a Condecine arrecada daria para nós ter uma produção de cinema fantástica. E nós sabemos que a realidade não é bem assim. Enquanto nós ainda temos meta de instalação de orelhão, vocês imaginam, né? Nós temos meta de instalação de orelhão para cada 100 habitantes, tem que ter um orelhão, nós tínhamos que estar dando conectividade a todas as escolas públicas, né? Nós temos falta de transparência nas taxas, porque nós temos taxas feitas para remunerar exercício de poder de polícia inexistente. Taxa de fiscalização de instalação de telefone celular, qualquer instalação da renovação de licença de um telefone celular, quer dizer, é um exercício de poder de polícia impossível de ser exercido, não tem objeto. Nós temos alguns municípios, o governador, não sei se, eu imagino que Vitória não tenha tido isso não, a experiência de tributar fiscalização de poste.
que a gente aprende que assim, o que fica parado é poste. Para alguns municípios, não. Todo ano tem que fiscalizar se o poste não saiu do lugar, né? Se o orelhão não saiu do lugar. Então, eu acho que a partir do momento em que se dá transparência, a tributação do consumo ser por fora e não por dentro, como está previsto, que os benefícios fiscais sejam reduzidos. Então, hoje você tem um cálculo por dentro do ICMS, em que se destaca o ICMS 25%, achando que alguém está arrecadando aquilo ali, mas na verdade tem um crédito presumido de 24%, dos 25% só vai 1% para os cofres. Então, a partir do momento em que se dá transparência ao sistema, ele fica mais legítimo e ele torna-se mais compreensível, mais simples. Então, eu não tenho dúvida que o setor de conectividade talvez seja o setor mais sacrificado em termos de distorções criadas por contribuições de intervenção no domínio econômico, as chamadas CIDs, que abastecem esses fundos, e bem como das taxas por exercício de poder de polícia que não existem. Então, talvez há uma carência de normatividade, de balizamento para as CIDs na Constituição. A Constituição teria que estabelecer, ao lado, aproveitar a reforma tributária e estabelecer limites para o estabelecimento dessas contribuições, definição daquilo que seria intervenção no domínio econômico, e caso haja, numa expressão de Pontes de Miranda, né, uma predestinação dos recursos, na verdade, uma predestinação dos recursos, que aquele recurso deixaria, a arrecadação dele seria ilegítima a partir do momento em que provada a predestinação. E com isso, encerro aqui, para não ultrapassar muito tempo, Ferrari, agradecendo mais uma vez aí o convite. Bom, então chegamos aqui ao final do nosso debate. Queria agradecer cada um, agradecer ao deputado Aguinaldo Ribeiro, que destacou espaço na sua agenda. Eu sei que a vida de relator não é fácil, ainda mais na maior reforma do país. Agradecer ao meu amigo e governador Paulo Artung. Nos encontramos várias vezes na vida. É um prazer reencontrá-lo aqui de novo nesse debate. Agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Também agradecer meu amigo Manuel Pires. Nós fizemos doutorado juntos. E é um grande prazer poder contar aqui com um amigo de grande competência discutindo temas tributários. Eduardo Maneira, também queria agradecer pelas brilhantes intervenções, sem dúvida alguma, abrilhantaram o nosso debate. E, finalmente, agradecer a Vanessa Canado, que teve que se apresentar um pouco antes, um compromisso agendado. E, Gustavo, passo a palavra para você e, mais uma vez, agradeço a todos pela participação. Só agradecer. Estou com o deputado ainda? Ao vivo? Tá muito bem, então. Muito obrigado, Marcos Ferrari, e aos participantes da primeira sessão especial do Painel Telebrasil 2020, que encerra esse nosso primeiro dia de evento. Eu espero que tenham aproveitado o debate e toda a nossa programação de hoje. Eu encontro vocês novamente na próxima semana, terça-feira, dia 15 de setembro, a partir das 9 horas. E lembrem-se, a programação completa do evento está disponível no site www.paineltelebrasil.com.br, o mesmo que nós mostramos aí na sua tela. Uma excelente noite a todos e até terça que vem. Sociedades modernas e digitais só existem com pessoas e empresas plenamente ligadas à internet, conectadas a serviços inovadores e interconectadas entre si. Lazer, entretenimento e relações pessoais, profissão, trabalho e criação, indústria, agronegócio e serviços. Seja na vida cotidiana de cada pessoa ou na economia que impulsiona o país.
estar conectado é fundamental. Mas no Brasil, a enorme carga tributária torna o desafio da conexão maior que em qualquer outro país. Na telefonia e banda larga móveis, entre os 15 países com mais acessos, a tributação brasileira é quase o dobro do segundo lugar e quase 4 vezes a média mundial. Em relação aos tributos sobre banda larga fixa, o Brasil segue no desconfortável primeiro lugar, com carga bem acima de países como a Índia e a China e quase 5 vezes a média mundial. Quando analisamos os impostos por estados brasileiros, a tributação excede muito a média nacional, variando de cerca de 40% e chegando a quase 60%. O setor de telecomunicações tem recolhido mais tributos a cada ano. Só em 2019 foram 64 bilhões de reais. E também a cada ano, os consumidores de serviços de telecom pagam por nada menos que 5 fundos e contribuições setoriais. Em 2019, a arrecadação deles chegou a 6 bilhões de reais. Desses, menos de 15% foram revertidos em programas de conectividade. Em um país com 25% da população sem conexão, o Brasil tem um fundo de universalização que já arrecadou 25 bilhões de reais e que segue inativo há 20 anos. Não contribuiu para a conexão de ninguém. Este cenário pode agravar o futuro da tecnologia 5G no país e desenvolvimento de internet das coisas. Grande parte dos modelos de negócio IoT se tornam inviáveis com a tributação atual. O setor de telecomunicações investe 0,5% do PIB, ou 33 bilhões de reais por ano nas redes atuais. É um dos setores com maior volume de investimentos privados e vai precisar investir muito mais para implantar a 5ª geração de serviços móveis. A tributação trabalha contra um país mais conectado e digital. O setor de telecomunicações e a Telebrasil defendem uma reforma tributária ampla e completa que corrija distorções sem penalizar o consumidor dos serviços essenciais. Defendem uma reforma que leve em conta que uma sociedade mais conectada vai gerar mais riquezas, desenvolvimento e qualidade de vida para os brasileiros.